Gratidão. E o que pode ser feito para minimizar os sintomas, ou os efeitos, ou os impactos das frequências mais elevadas, né? Então, as frequências mais altas, ou seja, se estamos dentro de um planeta que muda a sua frequência, a sua dimensão, a nossa fiscalidade precisa ser preparada, né, para receber essas frequências. Então, nada acontece na nossa fiscalidade se não acontecer primeiro nos nossos corpos sutis. Então, a fisicalidade começa a receber as frequências muito antes do corpo físico passar pela sua própria mudança. Começamos a perceber uma energia diferente, sentir uma vibração diferente. Começamos a perceber coisas diferentes na nossa própria realidade. Mas a energia ainda não está no nosso campo físico. Por quê? Porque toda frequência começa a chegar, né, como a gente falou, a transição planetária nada mais é do que uma frequência operando, uma frequência de alta vibração, num nível de quinta dimensão, que começou a chegar no planeta muito antes de a gente saber. Porque não percebíamos, não sabíamos, né? Então, muitos de nós sentíamos alguma coisinha diferente, mas não tínhamos ideia do que era. Então, a transição planetária já vem acontecendo há muitos anos, né? Há muito tempo, não é de hoje. Mas se pegarmos o ciclo desde 2019, 2020, onde as coisas começaram a ficar visíveis para todos nós, foi o momento que as ondas, como a gente chama de ondas sucessivas de frequências que vão entrando, vão trazendo para nosso corpo sutil, para nossa percepção, a realidade do que está acontecendo. Mas como nós trabalhamos isso? Esse é o ponto central. Então, quando nós recebemos as frequências, ou seja, nós, que eu digo, sementes estelares, seres que fazem parte de comandos estelares são consciências que vieram para o planeta para uma tarefa, para uma missão, um propósito. Não é que eles são melhores, que são missão, nada disso. Eles vieram para trazer à consciência a frequência mais elevada que contém o conhecimento, a sabedoria e uma série de informações para a gente viver de uma forma mais elevada, de uma forma mais real, né? Integrando a nossa espiritualidade, que sempre deveria estar integrada, mas que, né, por questões do próprio planeta não esteve, integrando a nossa espiritualidade à nossa fisicalidade. Então, se vamos viver a nossa espiritualidade na fisicalidade, qual é a dimensão, qual é a frequência do nosso espírito? Qual é a frequência inicial da nossa alma? A frequência da nossa consciência. Ela está num nível mais elevado que a nossa fisicalidade. Então, o nível de frequência da minha alma não é o mesmo nível de frequência da minha fisicalidade há X anos atrás. Mas, quando percebemos, né, como eu percebia sempre uma energia mais elevada, sempre uma energia que impulsionava uma ação mais elevada, que a gente chama de entusiasmo, de alegria, é a alma da gente chamando, né? Então não estamos desconectados da alma, mas a nossa frequência estava numa frequência mais baixa. Então como é que a gente vai trabalhar a nós mesmos para integrarmos essas frequências sem que isso cause uma confusão danada, né? Porque o que acontece, né? Quando uma frequência mais alta, aí obviamente só posso falar pela minha própria experiência, bom, a única experiência que eu posso falar, né, é que a frequência, no momento em que houve uma onda sucessiva, uma onda de frequência mais potente, eu precisei
dormir até 15, 16 horas. Então, o que os protocolos dos comandos trazem para todos os seres, sementes estelares que possam estar passando por certas dificuldades ou sintomas ou desalinhamentos, é que cada onda energética, cada frequência carrega energia, carrega. Então a gente recebe, né? Se a gente recebe, como é que a gente vai processar se a gente continua tendo o mesmo comportamento em terceira dimensão? Então os protocolos são muito diretos, né? E nós seguimos completamente, completamente. Então os protocolos sempre são voltados, em primeiro lugar, né, para a gente descansar. Então a gente sempre fala, calma, se acalme, descanse. O sono profundo é a forma, uma das formas mais inteligentes de integrar a energia, a frequência que entrou. Então, porque aí o nosso corpo físico, né, para de ir para lá, para cá, a nossa mente para de demandar coisas de nós e relaxamos, e então no sono profundo, aquela frequência que entrou vai trabalhar. Deixa ela trabalhar. Então a energia não pode ser controlada pela nossa fisicalidade, no sentido de querer que ela vá para lá ou vem para cá, sobe, desce, o que eu faço com ela? Não. Então o protocolo de comando, né? Ou seja, o que é esse protocolo de comando? Todos os seres, principalmente, né, extraterrestres, sabem, né, conhecem isso, que uma frequência, quando entra num corpo biológico, ela precisa de um tempo, por isso o sono, para ela ser integrada, para ela ser absorvida, e depois desse movimento, que não podemos interromper, o que significa? Significa que, não, agora eu tenho que fazer o café da manhã, agora não, agora eu tenho que fazer não sei o quê, não, agora eu preciso não sei para onde, não, não. Então, por experiência própria, quando isso aconteceu, eu tinha dentro de mim, né, na minha consciência, de que era para eu larga tudo e me segue, como disse Jesus. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente segui. Eu tive que deixar atividades, porque se trata, gente, se trata da nossa vida, é a nossa vida. Então, eu peguei e segui, mesmo porque eu não tinha como fazer aquelas atividades, porque o sono era maior do que eu. Então, o sono profundo é necessário em alguns momentos? Mas é o todo o tempo? Não, não. Então, em determinado momento isso aconteceu, depois acabou. Depois é necessário o sono, o movimento, ou seja, nós precisamos fazer os movimentos. Movimentos que começam a se tornar conscientes. Então, a gente vai sair de um movimento compulsivo, de um movimento reativo. Como é que a gente sai de um movimento reativo para um movimento consciente? Temos um tempo. Um tempo que aquela energia vai trabalhar o nosso corpo, a nossa mente que comanda esse movimento, as nossas emoções, para a gente começar a organizar a nossa casa. Então não é tudo assim, atropelado. Não, agora sai para lá, sai para cá. Agora eu vou fazer não sei o que para ver se eu me sinto melhor. Não, temos que seguir o corpo. O que o corpo pede. Porque o corpo é inteligente. Então, se ele está mudando de frequência, se ele está entrando numa frequência mais alta, o sistema nervoso está em processo de mudança. Por isso que a gente tem que relaxar. Tem que baixar a bola. Por isso a meditação, se acalmar. Não é porque a gente vai meditar porque a gente quer alguma coisa. É para acalmar a energia, entrar num estado da consciência e sair da mente. Então a meditação é a não mente, né? Não mente, ela não mente. Então é entrar nesse estado para quê? Para a gente deslocar a nossa energia que estava na mente para a nossa consciência. Porque é lá que está operando a frequência, a nova frequência. Frequência de quinta dimensão é a minha alma operando através de mim. E não o meu corpo correndo para lá e para cá. Como é que nós vamos resolver isso?
Então, a grande maioria, por isso o que acontece, né? O movimento do sono e o movimento real na fisicalidade. Porque o sono tem movimento. O nosso corpo para, mas todos os corpos sutis vão trabalhar. Porque primeiro acontece a mudança no corpo sutil, naquilo que a gente não vê. Então aquilo vai trazer, quando a gente acordar, opa, estou me sentindo diferente. Porque trouxe para a fiscalidade a mudança, a integração daquela energia. E aí o que fazemos? Imediatamente começamos de novo no modo antigo? Não. Temos que começar a responder e não mais reagir. Então aí vamos entrando na quinta dimensão, mesmo sem saber. Vamos nos sentindo mais leves, mais tranquilos. Então temos que fechar as janelinhas para tudo que está ao redor. Não importa se é família, não importa se é trabalho, não importa o que seja. O Deus, o todo, o eu superior, vai arrumar um mecanismo, um meio de você fazer esse processo com tranquilidade. Mesmo que todos estejam gritando ao redor. Porque você tem que fazer, porque foi aquilo que você veio fazer. Então você precisa integrar essas energias. Então vai ser arrumado essa circunstância para que você esteja em silêncio, esteja mais tranquilo, esteja mais quieto e permita que o sono sagrado aconteça. Porque o sono, todas as civilizações avançadas compreendem o sono como um dos mecanismos gigantescos de comunicação. Então nós nos comunicamos através do sono, com as naves, com os comandos, com outras civilizações. Então são meios, porque estamos dentro de um corpo biológico, um meio de a gente fazer esse processo com muito mais tranquilidade. Porque aí repousamos, dormimos e muitas vezes tivemos um contato, mas nem sabemos. Aquele ser, para ele é melhor não saber. Ok, mas aquilo que ele precisava receber, ele já recebeu. E está tudo certo. Então ele já está se transformando e não está em paranoia nenhuma. Então a gente tem que ter em mente que não existe isso de, ai, meu Deus. Isso, esses movimentos que a gente faz são os que transformam uma coisa que pode ser absolutamente mais tranquila numa coisa complicada, pelo próprio mecanismo da mente, pela própria resistência do personagem, né? Da personalidade que fica inquieta, que quer resolver tudo. Então, pela minha própria experiência, eu fui colocada em silêncio, em alguns momentos praticamente sozinha, para não dizer quase todos, e eu fui fazendo e fui seguindo essas orientações e fui percebendo as mudanças. Então, o sono, o movimento que vem depois, muitas vezes, quando passamos por uma integração mais forte, o movimento não vem logo em seguida, porque você não consegue. Continue tranquilo, porque vai vir, mas vai vir no momento certo. E quando vem, você não consegue não se movimentar, né? Então você se movimenta, você vai fazer movimentos, você precisa fazer atividade. Você precisa mover a energia em outras direções, porque você começa a criar outras conexões neurais. Então você está expandindo a consciência. O cérebro começa a processar outras informações que já estão dentro de você, não são informações que a gente não sabe. É tudo que a gente já sabe. Mas como estávamos condicionados a uma vida quadrada dentro da caixa, a gente esqueceu de ser alegre, de ser feliz, caminhar no parque. Só isso. Então os movimentos vão levar a gente a voltar para o parque, a se divertir, a expandir, a dar risada, porque todas essas energias vão desobstruir os nossos canais que estavam densos, porque muitas pessoas ficaram em experiências densas, fechadas, deixaram de fazer aquilo que gostam para ficar dentro de um lugar fazendo o que não gosta. Então a expansão vai levar
tirar o ser daquele lugar para aquele lugar que ele sempre esteve. Não é nada diferente. Mas, evidentemente, que a alta frequência precisa ter um equilíbrio do nosso corpo físico. Então, dormir, o sono, o movimento, a hidratação é fundamental, porque a água é a condutora de energia. Então, o sistema nervoso vai ficar tranquilo, porque sem água ele vai ficar cada vez mais, denso, cada vez mais tenso. Então, com água a gente vai também gerando essa movimentação interna das células. Porque tudo em nós vai sendo ativado. Se o nosso DNA estava adormecido, cambaleando, e ele é ativado em todas as suas capacidades, ele não pode ser ativado de uma vez. Por isso essas ondas, de energia vão acontecendo pouco a pouco. Então foi ativada uma parte, nossa, entendi. Foi ativado outra, nossa, agora estou entendendo, estou percebendo. Então esses movimentos são todos orquestrados pelo nosso próprio eu superior, em contato, dependendo da família estelar de cada um, tem toda uma estrutura de acompanhamento. Não estamos largados fazendo isso. Mas a nossa fisicalidade, a nossa personalidade tem que perceber o momento que o corpo está pedindo para dormir, o momento de se hidratar, o momento de movimento que é necessário e de aterramento. Então, com esses movimentos, a gente vai integrando cada onda de frequência. Então, quando a gente fala de portais, são ondas eletromagnéticas, são ondas de energia que carregam informação que vão tocar algum núcleo daquela consciência. Então, esse processo todo que vai acontecendo precisa de nós o nosso acompanhamento consciente. Então, percebi, a expansão fez assim, percebi a expansão. Não para. E ela vai expandindo. Só que aí não é uma coisa que você fala, meu Deus, saiu de um ponto para o outro numa velocidade gigantesca e não integrou nada. Não existe. Então a integração vai acontecendo gradativamente se a gente permite. Se a gente não processa isso, a gente compromete o processo. Então, um arquivo não processado compromete o processo de ativação, compreensão e a soltura daquilo. Então, quanto mais a gente vai fazendo esse processo, mais leve, mais funciona. Porque não estamos criando resistência, porque não estamos tentando nos encaixar de volta, que a gente fala sempre, nossa egrégora fala sempre, não se encaixar de volta no que já foi. Então, quando alguém fala, não, porque minha vida era, não, pelo amor de Deus, sua vida era o quê? Não tem mais. Não traga de novo uma frequência, porque tudo é vibração, vai trazer uma vibração do velho para dentro do novo que está processando. Gera conflito. Então, o movimento, quando a gente faz um movimento do corpo, é justamente para desobstruir. Então, o que eu fazia? Quando percebia que vinha um movimento ou algo de uma frequência que já não era, imediatamente eu fazia um movimento contrário. Mas onde eu tinha isso? Dentro da minha consciência. Então, a consciência vai te mover. Não, isso aqui não é. E eu movia para outra direção. Imediatamente, aquela frequência que já estava nova, que já estava ativa dentro de mim, respondia. É para lá mesmo, vamos embora. Não sei para onde é, mas vamos. É para outro lugar, não é esse, mas eu não sei ainda qual é. Então a gente vai integrando e vai se tornando aquilo que somos, Porque a frequência nada mais é do que a energia mais elevada que atua na nossa consciência para nos unir ao nosso eu maior, nosso eu superior, nossa alma e depois a nossa mônada, que é uma frequência ainda mais alta. Então, os nossos corpos têm que estar preparados. Por isso acontece toda essa bagunça que a gente vê.
E aí o que o ser está falando, né? Então, aí o pessoal abre a janelinha e fala, não, porque, nossa, é terrível esse negócio de quinta dimensão, porque eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, porque está com as frequências todas bagunçadas. Então está verbalizando a confusão, porque o discernimento está na frequência. O discernimento da ação está dentro de nós. Nós temos que alinhar os nossos corpos à frequência e ao nosso eu superior que vai comandar a nossa ação. Então, como não, a humanidade, né, que vive na superfície da Terra, sempre viveu dentro de um programa onde alguma circunstância externa, para ela a circunstância externa manda, governa a vida dela, ela delegou, né, o seu poder interno, a sua autogovernança para algo externo. Então agora tem que inverter isso, retomar o poder interno, a governança interna, porque não tem nada lá fora. A frequência de quinta dimensão não está lá fora, está vindo para nos ajudar. E aí o que essa egrégora, o que os comandos trazem de informação é: não negue a ajuda. Permita ser ajudado, porque não tem como não ser ajudado. Não tem como. Como que nós fisicamente entendemos um processo desse? Se não existe um instrutor interno, se não existe mentor, se não existe egrégora, se não existe algo maior que está nos auxiliando. Então, deixarmos de aceitar isso é ficarmos na confusão das frequências. Em que frequência você está? Eu não sei, estou indo para lá, estou indo para cá. Como assim? E isso acontece porque a gente precisa dar um tempo. Então, esse dar um tempo não é bobagem, porque a energia é lenta. E aí eu entendi, né? Porque o yoga, porque o que aconteceu? Quando eu comecei os movimentos, ou seja, a frequência entrou, sono profundo em muitos casos. Depois eu comecei a fazer movimentos de yoga, mas como se eu já conhecesse aqueles movimentos. Então vinha através da minha intuição determinados movimentos do corpo que eu precisava fazer. E eu fazia aqueles exercícios todos. Fazia um exercício, fazia outro exercício, e sentia o alívio. O que eu entendi depois, porque sempre vem depois do entendimento, que eu já conhecia, né? Já tinha passado em algum lugar que eu já conhecia yoga, essas coisas, meditação, e que os movimentos estavam me ajudando a aliviar as tensões nas próprias juntas, né? Resíduos da própria energia. Então, o que acontece? A energia entra e ela vai pelo corpo todo. Quando a pessoa é muito tensa, muito rígida, ou não está acostumada a fazer movimentos, essa energia pode entrar e ficar alojada, vamos chamar assim, né? Nos seus músculos, nas suas juntas, como se fosse uma energia presa, uma energia tensa, uma energia retida, porque ela está numa vibração mais alta, entrando num corpo de vibração mais baixa. E esse corpo não se move. Então ela vai ficar assim. Ai, tá doendo. Então muitas pessoas relatam dores, isso e aquilo. Então eu sentia, nossa, meu Deus do céu, preciso me esticar, preciso me alongar. E começava a me alongar, começava a me esticar. E aí começaram a aparecer os movimentos que eu fui fazendo e que é super indicado por todos os mestres, né? Quantos mestres a gente vê, né? Líderes espirituais que falam sobre a ciência do yoga, né? Que é uma ciência, não é ginástica, são movimentos. Por que eu fiz o determinado movimento? Porque ele estava orquestrado pela minha consciência. Então aí a gente começa a unir a consciência ao movimento físico. E aí a gente percebe realmente a ciência do yoga se unindo à espiritualidade. Então uma energia mais alta entra, a consciência sabe qual é o movimento que você precisa fazer. Minha filha, estica essas pernas. Minha filha, faz isso, faz aquilo. Sai dessa inércia.
E aí eu comecei a fazer aquilo e começou a entrar um ritmo. De alguma forma eu sempre tive, nos trabalhos que eu fazia, eu sempre impunha um ritmo, quando percebia lentidão, inércia. Nunca gostei disso. Por quê? Porque a consciência de cada um de nós sabe, conhece o nosso próprio ritmo. Por isso que a gente não pode cair na decadência, né? Decadência da terceira dimensão, que um ser senta lá e fica horas assistindo um filme e depois ele vai dormir e acabou. Então isso vai gerando no corpo, na mente, nas emoções, obstrução dos canais energéticos que não foram feitos para isso, né? Então quando entra uma frequência mais alta, o corpo vai responder. Então sentia essa necessidade da movimentação. Movimentação pode ser yoga, pode ser qualquer outra coisa, pode ser ginástica, pode ser pilates, pode ser o que for. Existem muitos movimentos, muitas técnicas, né? No planeta Terra, muitas formas de você fazer exercícios, mas a consciência que vai mover, não é alguém que vai falar, não faz isso. Vai se esticar não sei aonde, não é nada disso. Então nós temos que desenvolver essa autoconsciência, porque a consciência vai mover o ser para fazer a natação. Eu tiveram pessoas que começaram a praticar, né, já nadavam, mas começaram a praticar mais isso, e começou a apoiar o processo energético. Também é excelente, mas depende de cada ser humano. Depende do que dentro dele faz sentido para esse movimento de integração das frequências. Então, com isso, o corpo vai respondendo. Aí ele vai entrando no ritmo. E ele vai entrando num ritmo tal que ele acorda no horário já feliz e começa a mover a ação diferente, porque a gente já começa a se mover numa ação consciente. Percebeu que está fazendo uma ação reativa de uma frequência velha? Opa, para tudo. Peraí, que isso? Que isso, minha filha? Não é isso. Temos que ter a atenção conosco. Então, faltou integração? Não, ainda existem processos de crenças limitantes. Então, tem uma série de processos para apoiar essa questão também, né? Então, tudo depende da nossa percepção. Mas, em termos das frequências em si, o sono, o movimento, a questão da gente se hidratar e o aterramento, ou seja, a gente tem que estar na natureza. Temos que estar na natureza, pisando na terra, descalço, em contato com a terra, com a grama, com o que é vivo. Por quê? Porque nós estamos nos unindo de volta, nós estamos num caminho de retorno, retornando à nossa origem. Então, nosso corpo precisa reconhecer quem somos. Estamos no planeta Terra. Então, temos que nos unir a Gaia, retornar à nossa verdade interna, reconhecendo os animais, os vegetais. Então, isso são ondas sucessivas, né? Obviamente que essa integração maior vai acontecer num momento de maior expansão, onde a gente percebe os pássaros quase que dentro de nós. Então, cada fase, cada onda energética carrega uma frequência, um movimento dentro da nossa consciência que começa sempre no campo sutil, depois ele vai ser integrado na fiscalidade. E a fiscalidade tem que respeitar o tempo. Precisa dormir o dia inteiro? Sem culpa você vai dormir. Não, meu Deus, como que vai fazer? Os filhos, isso, aquilo. Você vai dormir porque você precisa. Não, mas e o trabalho? Aqueles compromissos? Esqueça. Esqueça. Então essa foi a mensagem que eu recebi da ordem superior. Não tem como. Só que isso passa. Não vai ser sempre assim. Vai passar também. Mas aí você fez o quê? Integrou naquele momento que precisava do sono aquelas informações, aquela energia e não deixou ela em aberto.
Porque senão você vai para outro ciclo, para outra onda sucessiva, outro portal, porque senão ir em portais. E aí? Vira uma bagunça. Então, a ferramenta principal que a gente sempre utiliza é a meditação. Ou seja, nós temos que alinhar nossa mente com o nosso coração. Então, vamos recebendo a frequência, calma lá, percebemos. Primeiro vem uma percepção, entendemos que não existe essa lógica, né, esse sequenciamento. Isso é mais numa linguagem nossa, humana, para a gente ter uma compreensão maior de que as coisas não são tudo atropeladas, né? Então, agora estão falando, né? Meu Deus, a frequência Schumann bateu o pico, não sei o quê. Tá, mas o que isso significa? Significa que nós vamos ficar atormentados? Não, nós precisamos relaxar, acalmar. Se vamos ter que dormir mais, nós vamos dormir mais. Sabemos que as frequências elas vêm para serem integradas, não é prejudicial para nada, não é para prejudicar ninguém. Ao contrário, então a gente vai trabalhar isso. Trabalhamos o nosso corpo, integramos, aterramos, entramos em contato com a natureza, tudo vai se alinhando. Então a gente vai ficando mais leve, mais tranquilo e permitindo principalmente que o sistema nervoso se equilibre. Porque a primeira coisa que acontece, é o sistema nervoso. Por isso que me colocou lá horas de sono, porque eu estava em que sistema nervoso? Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. 50 projetos, vai para lá, vem para aí, calma. Isso porque os projetos tinham coligação com o que eu estou fazendo hoje, né? Então, o movimento, mas muitas vezes eu, como personalidade, me colocava algum tipo de cobrança, que não era a cobrança do eu superior, né? Então, o eu superior colocava o projeto, foi até aqui, fez, acabou, às vezes eu colocava mais cobrança da personalidade para entregar mais, para fazer mais, e não é, não é, isso é suficiente. Então, essa equalização vem com a nova frequência, porque ninguém vai fazer nada além do que pode. Ninguém. Porque o sistema nervoso vai estar em alinhamento com uma frequência mais alta e com o planeta. Então, Gaia, a consciência de Gaia, tem um alinhamento perfeito em termos de sistema nervoso. Então, se você quiser fazer um pouco mais, você já vai ser colocado para... Não dá, não dá, é até aqui. Não consegue. Por isso que equilibra o ser humano. Porque o ser humano não foi feito para se matar de trabalhar. Não foi feito para fazer. Ele foi feito para uma ação, projetado para uma ação bem feita, consciente, suficiente. Porque com essa, resolveu aquelas 300 que ele fez no passado, que não saía do lugar. Então, a alta frequência não é performance. A gente tem que tirar isso da nossa mente. A competição, performance, resultados. Não é nada disso. É coerência cardíaca, alinhamento. Então, se eu entrei em coerência, eu faço uma ação, acabou. Ela está coerente. Foi essa que o eu superior pediu. Então, você já pode dormir tranquilo, porque já está realizada a ação. Não tem mais que ver se fez, se não fez, se é para fazer de novo. Não tem mais nada disso. É uma ação direta, coerente, em alinhamento com o eu superior. Então, assim, a quinta dimensão vai sendo construída. As coisas, a vida, as comunidades, o que quer que seja, sempre vai ser dentro de uma coerência. Nunca que visa resultados, visa lucro, visa ser melhor que o outro. É incompatível com uma frequência de quinta dimensão. Então, para minimizar, né, ou ajustar isso, a gente tem que ter o sono, né, a hidratação, movimento e aterramento. Gratidão.